E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo. Essa é uma aula junto com uma amiga minha da faculdade, a professora Ingrid. E o objetivo dessa aula é a gente discutir o processo de formação do solo, onde a gente pisa, onde a gente planta, onde a gente interage, e a poluição do solo e algumas alternativas para a gente combatê-la, tá certo? O planeta Terra, na sua formação ali geológica, ele era uma grande bola de magma, de lava, ele começou a passar por resfriamento. E o magma, quando vai resfriando, vai liberando gases e vai formando uma camada de crosta rochosa, né? Então, de rochas base ali para o desenvolvimento da superfície sólida do planeta, que é onde nós habitamos. Esses gases interagindo na atmosfera, a pressão, a temperatura e os movimentos de colisão das placas tectônicas, tudo isso vai gerando desgastes nessa rocha base e vai formando os sedimentozinhos menores, que é a poeira, a areia, e essas transformações químicas e físicas que acontecem na rocha vão transformando ela num processo que a gente chama de pedogênese, é o nome geológico para isso, e essa pedogênese é o nosso solo estruturado em camadas. Por que em camadas? Porque quanto mais perto da superfície, maior é a ação dos agentes de intemperismo físico e químico, água da chuva, vento, a biosfera interagindo com aquela camada e transformando. Então a camada mais alta, né, onde a gente pisa ali do solo, ela é a que mais passa por transformação e, portanto, também é a que vai ter uma menor concentração rochosa e que vai ter uma maior disponibilidade de nutrientes químicos fundamentais para o desenvolvimento das plantas que puxam isso do solo através das raízes. Tá certo? Então, calcário, nitrogênio, fosfato, que são jogados, são acumulados no solo, as plantas puxam isso e constroem o seu corpo, né, em cadeias de carbono. E essas plantas são consumidas por herbívoros e onívoros, que vão construir também com esses nutrientes os seus corpos. Os carnívoros vão se alimentar desses outros animais e vão constituir também os seus corpos, e a gente vai ter toda a teia alimentar funcionando a partir daquilo que tem no solo. Tudo bem? Esse intemperismo físico são os impactos, é o vento, é o choque que a água causa com a rocha, uma rocha que sai rolando e vai se quebrando, se espedaçando pelo caminho e deixando seus minerais em bloquinhos e partículas menores espalhados. Isso tudo é o nosso solo. Para baixo dessa parte superficial, o intemperismo físico ele já age de maneira um pouquinho mais lenta, a não sei que seja por tremores, fricções tectônicas, né? Então, essas camadas mais baixas do solo, elas vão mudando um pouco a característica, elas vão ter uma característica de minerais mais próprias e concentradas, até que lá embaixo ainda não se transformou em solo, ainda está com a rocha base, que é a rocha que deu origem para aqueles solos ali de cima. Esse solo, eles são pequenas partículas, então quando o líquido e o gasoso interagem nesse solo, eles vão se infiltrando nos espacinhos entre uma partícula e outra, e essa água vai se infiltrando e vai trazendo com ela e reagindo com os minerais da superfície, e trazendo isso e se acumulando entre a rocha base e os espaçamentos entre os grãos de cima. Isso é o nosso lençol freático. O lençol freático ele vai carregar para ele todas as características nutrientes que estão escorrendo da superfície para baixo. A água na química é conhecida como solvente universal e ela vai reagir com vários minerais e transformá-los. Isso é um intemperismo químico que acontece, né? O contato com a água. O que a gente joga na superfície de matéria orgânica, ela vai sendo depositada, as plantas vão puxando esses nutrientes, reagindo, a microfauna, né, os micro-organismos, os vermes como as minhocas, vão consumindo essa matéria orgânica em decomposição, vão transformando ela de novo em líquido gasoso e outros sólidos, como por exemplo o humus, que a gente usa muito em agricultura, e os bons nutrientes eles vão sendo carregados no solo. Agora, se a gente joga, por exemplo, né, baterias no solo, essas baterias têm metais pesados, chumbo, cobre, cádmio,
bário, vários metais pesados, e esses metais pesados eles vão reagindo com o solo e com a água, e eles vão contaminar a água do lençol freático com esses metais pesados, que para o consumo humano é extremamente nocivo, faz mal para a nossa saúde, desenvolve doenças. Para as plantas não é muito aceito, então essas plantas também não conseguem absorver esses metais pesados, isso atrapalha o desenvolvimento de folhagens, de frutos, e afetam o pH, que é o nível de ácido e base no solo. E essa alteração de pH para menos, deixando o solo mais ácido, afeta o desenvolvimento de plantas e a vida dos micro-organismos. E a elevação do pH também afeta, né, num solo mais básico, o desenvolvimento de micro-organismos e plantas. Então, tudo aquilo que a gente joga no solo, que é um concentrado metálico processado na indústria, plásticos, combustíveis, produtos de limpeza que têm características tóxicas, essa toxicidade vai passar para o solo e vai poluir o solo. Qual que é a forma de nós não poluirmos o solo? É fazendo processos básicos que a gente já aprendeu no ensino fundamental. Uma coleta seletiva para que o lixo orgânico e o inorgânico, o produto químico, não se misturem, né? E essa coleta seletiva tem que ser obrigatoriamente destinada a um ponto de coleta seletiva, onde ela vai passar por um processo de reciclagem, de limpeza, de reutilização. O esgoto doméstico no tratamento desses sólidos que a gente faz, né? Então lavar uma embalagem de produto de limpeza, esse esgoto tem que ter um tratamento de esgoto também, porque senão essa água que vai escapar do nosso esgoto vai se infiltrar no solo com todos os elementos tóxicos também. Então esse esgoto precisa ser direcionado e tratado em fossas sanitárias que tenham um processo de filtragem ou uma destinação de esgoto correta na sua cidade. E a matéria orgânica tem que ser concentrada num outro lixo, que essa sim pode ser depositada no solo, ela vai entrar em decomposição e vai fertilizar aquele solo. Quando o chorume da matéria orgânica acontece, ele serve como um adubo natural para as plantas. Ele vem com vários elementos que, em algum momento, as próprias plantas tiraram do solo para produzir. Então, esse chorume do lixo orgânico ele é bom, ele é fértil e ele ajuda na benfeitoria do solo. Mas quando a gente mistura essa matéria orgânica com essa inorgânica tóxica, esse chorume ele torna-se tóxico. E como ele é um líquido, ele vai se infiltrando nas camadas do solo até chegar no lençol freático, como a gente já falou no começo da aula. O experimento proposto na nossa aula é um experimento da gente analisar esses processos de mudanças físicas e químicas da matéria e refletir como isso impacta a natureza, o solo. Então, pegando uma garrafa PET, a gente deposita nela várias matérias orgânicas, casca de fruta, casca de ovo, detritos de restos de comida, e deixa essa PET carregada com esse tipo de material. A gente vai isolar esse sistema de forma anaeróbica com uma bexiga plástica e isolar bem com uma fita adesiva. Essa bexiga ela vai ser o nosso indicador, conforme ela infla, da transformação do sólido em gás, com os micro-organismos que vão agir na decomposição da matéria orgânica. No fundo da garrafa transparente, PET, a gente vai conseguir visualizar a formação do líquido, que é o chorume, e a matéria sólida, que também vai passar por transformação. A gente vai analisar a mudança de cor, de volume e de outras mudanças próprias que a gente possa enxergar. Só também um cuidado, essa bexiga vai ter o biogás, que é o metano, que é um gás inflamável. E o ideal desse gás inflamável é que ele seja incinerado. Que o metano, CH4, quando incinerado, né, quando a gente acrescenta fogo, a gente está acrescentando oxigênio na reação. Então o metano reage com o O2, CH4 mais O2, ele vai formar H2O, que é a água, vapor de água, e vai formar o CO2, que é o dióxido de carbono. Professor, mas o CO2 não é um gás do efeito estufa? Sim, mas o metano ele tem um poder calorífico 21 vezes maior que o CO2. Então quando a gente passa por essa transformação química do biogás, do metano, para CO2, na verdade a gente está reduzindo um pouco o volume de grau de efeito estufa na atmosfera. Ok? Como o objetivo aqui não é a produção do biogás para queimar, tomem cuidado na hora do descarte desse gás e a gente vai refletindo sobre esses impactos, tá certo?
Espero que tenham gostado dessa transformação do planeta rochoso até o nosso lixo que polui o solo. Agradecimento especial para a professora Ingrid, que me ajudou a formular essa aula, e até a próxima aula. Tchau, tchau.